Shalom, Deborah, de Kulhun. A paz para todos. Nós vamos aí, por alguns minutos, dar continuidade ao nosso estudo sobre teontologia, ou tratado sobre o ser de Deus, o estudo do ser de Deus. Então, na primeira etapa, aí nós já abordamos a forma como ele se revela, ou como ele se permitiu revelar a nós. E agora nós vamos estar, então, falando sobre a soberania de Deus, ou seja, aquilo que está dentro da sua vontade soberana. Dentro da vontade soberana, a gente precisa entender algumas coisas e quebrar alguns paradigmas dogmáticos sobre que dentro da soberania de Deus existe um conceito pré-salvador, ou seja, aquilo que eles falam sobre predestinação. Então aquele tratado não é sobre essa questão. Quando nós falamos de soberania, nós não estamos abordando o assunto predestinação ou eleição, vamos dizer assim, né? Pré-eleição, dentro daquele conceito que Deus predestinou. Então todos os textos, vou ressaltar, leia com bastante cuidado todos os textos de Romanos, Gálatas, aos Efésios, onde vai usar o conceito predestinou, predestinados, predestinação. Todos esses textos, ele não está relacionado à predestinação no conceito salvação, vida eterna. Estão relacionados predestinação, eleição de Deus no conceito Israel. Todo o contexto sobre predestinação, ele está abarcando o conceito Israel, nação eleita, nação predestinada, né? Então é dentro dessa dinâmica, então não tem nada a ver, tá? Só para você não achar que a gente está abordando essa questão aqui. Se acaso surgir alguma questão do assunto, a gente pincela, caso contrário, a gente vai ficar por aqui mesmo. Então, nós vamos falar sobre essa soberania de Deus. Nós temos um texto base para início dessa conversa, deste assunto. Nós temos aí Daniel capítulo 4, verso de número 35, que vai dizer assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, que ele diga: que fazes? Então, não tem como questionar dentro dessa soberania de Deus, dentro desse conceito de soberania de Deus, a gente questionar a Deus, né? Já vista que o Senhor, ele vai fazer algumas perguntas para Iov, para Jó. Onde estavas tu quando eu criei os céus, quando eu estabeleci os limites dos céus? Então Deus, ele mostra que o ser humano, ele não tem essa capacidade finita de, na sua capacidade finita, não tem como compreender essa soberania de Deus. Então tudo que a gente vai conhecer sobre Deus é acerca daquilo, né, vou frisar, é acerca daquilo que ele se deixou revelar para nós, ok? Então nós vamos aqui
aqui abordar este assunto aqui, tá? Se você quiser fazer algum comentário aí, depois, posteriormente, faça seu comentário aí, tranquilo. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Claro que está resumido, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É aquela oração que o Senhor ele vai ensinar. Essa oração modelo que ele vai ensinar. Então, seguindo aí, se a vontade de Deus fosse automaticamente imposta a todos os seres humanos, Jesus não se preocuparia em nos ensinar a orar, pedindo que a mesma fosse realizada na terra, pois a vontade de Deus seria de qualquer maneira realizada, independentemente de orar por isto. Não há um determinismo na vontade soberana de Deus, caso contrário, ele seria autor do pecado. Ezequiel capítulo de número 18, verso de número 4. Então eu vou ler esse texto aqui só para a gente. Então, Ezequiel 18, 4. Ezequiel 18, 4 e 20. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Yahvé. Não desejo antes que se converta de seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então, nós vemos aqui que dentro dessa vontade soberana de Deus, nesse quesito aí que a gente pincelou a princípio, que Deus ele não colocou esta soberania como um quesito de tirar a vontade do homem, de tirar a responsabilidade humana, tá? Então esse conceito de que fulano foi predestinado por Deus para ir para o inferno, fulano foi predestinado por Deus para ir para o céu, não, isso não existe, isso não é bíblico, tá? Nós temos aqui dentro do próprio texto dizendo que se o ímpio se converter, se ele praticar justiça, se ele mudar os seus caminhos, ele será salvo, ele viverá. Mas se o justo, aquele que é justo, aquele que está no caminho, aquele que está praticando justiça, aquele que está praticando a bondade, se ele parar de praticar tudo isso e começar a praticar a maldade, a impiedade, profanar, pecar, então ele vai morrer no seu pecado. E aquilo que ele fez no momento de justiça, de santificação, aquilo não vai ser mérito. Aqui. Por quê? Porque a salvação não é meritória. Tá? A salvação não é meritória. Tá? Então nós temos que entender isso. Salvação não é meritória, ela é uma ação da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Porque nós não temos direito algum, mas pelo sacrifício salvífico de Cristo, nós fomos salvos dos nossos pecados e temos direito à vida eterna, vivendo uma vida ilibada na presença do Eterno, é claro, né? Então nós estamos dizendo que a responsabilidade é pessoal, tá? Então essa vontade, essa soberania de Deus, ela não tira o meu livre-arbítrio, ela não tira a minha capacidade de viver da forma com que eu queira, tá? Então você não foi criado robô, por isso Deus te deu livre-arbítrio, para você ter escolha na vida. Então, como que eu entendo então essa soberania de Deus? Se Deus é soberano, então por que eu faço a minha vontade? O básico é isso. O livre-arbítrio, tá? Então, esse é o básico. Agora, vamos ver aqui, nós temos três pontos
é sobre essa vontade de Deus. Nós temos a vontade decretória, são coisas que já são decretados, estabelecidos, né? Por exemplo, o sol, o movido do sol, da lua, da terra, a natureza, né? O que tem na natureza, isso já foi decretado, isso são conceitos, são coisas que Deus criou, já foi um decreto colocado, estabeleceu o limite nos mares, independentemente se a gente tem catástrofes ambientais ou não, mas o mar tem o seu limite, né? Ali a lua, os astros, o sol que está ali, se ele se afastar se ele se afastar 1 milímetro da Terra, a Terra congela. Se ele avançar 1 milímetro para a Terra entra em chama, em colapso. Então, tudo está. Isso é a vontade decretória. São coisas que está decretado por Deus e isso não vai mudar. Aí nós temos a vontade prescritiva de Deus. Essa vontade prescritiva é aquilo que está dentro das Escrituras. É aquilo que ele deixou escrito, que ele revelou nas Escrituras. Então essa é a vontade prescritiva. É aquilo que você vai na Bíblia Sagrada, que você vai no texto sagrado, ele se encontra uma orientação de Deus, do que fazer, do como fazer, do que não fazer, do que como não fazer. Então são coisas que Deus deixou escrito, né? Então Jesus disse que a palavra que ele pregou é essa que há de julgar o homem. Por quê? Porque pela palavra que nós seremos julgados, né? E a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, quer seja bom, quer seja mal. Então, tem os frutos, né? Como diz o nosso pastor Davi, a conta vai chegar, né? Seja ela de coisas boas que você fez ou coisas ruins que você praticou. Então, a conta vai chegar, tá? Então, o que se planta, se colhe. Não se planta, Jesus disse que não se planta uva e colhe figo. Então você vai plantar aquilo que você vai colher aquilo que você plantar, tá? Então essa é a vontade prescritiva, é aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Então tem pessoas que eles mudam alguns conceitos bíblicos para satisfazer a sua própria vontade, tá? Então a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, independentemente do conceito de alguns estudos teológicos que têm surgido ultimamente, né? Desfazendo da veracidade do texto bíblico, independentemente desse tipo de pensamento, né? Mas são coisas que isso aí você tem que argumentar teologicamente, a gente não está aqui para isso, né? Mas que está escrito, como que está escrito? Eu posso mudar o que está escrito? Não, eu não posso mudar o que está escrito. O próprio Yeshua falou lá no livro de Apocalipse que aquele que tirar será tirado do seu galardão. Aquele que acrescentar, será acrescentado rigor, pragas. Então não se pode tirar nem acrescentar. É o que está escrito, está estabelecido nas Escrituras e acabou a conversa. Então é a Escritura que bate o martelo. Então a gente precisa, por isso, a gente precisa conhecer a Escritura, né, e saber onde é que ela nos dá um escape, onde que ela nos coloca uma barreira, já vista que dentro do judaísmo tem um conceito de criar cerca no mandamento. Como assim? São formas de explicar o mandamento, criar uma cerca. Como assim? Vou explicar. É o que é chamado dentro do judaísmo, isso até no período de Jesus era utilizado, esse sistema de interpretação do texto da Torá, né? Por exemplo, o conceito lá, quando em Mateus 19, Jesus vai falar sobre prostituição, né? Jesus vai falar sobre prostituição, sobre casamento, essa coisa toda. Mas em certo dado, Jesus vai dizer que, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Então, aí é o que está escrito na Torá. Mas como é que isso vai ser interpretado? Aí existe uma interpretação, né? Aí qual que é a interpretação desse não adulterarás? Que aquele que fosse pego no ato do adultério, esse que fosse pego no ato do adultério, cometendo o ato, ele seria tirado e apedrejado. Aí Jesus vem e coloca o que? A cerca, que dentro do conceito bíblico judaico é chamado de alahá. O que é um alahá? É o que nós chamamos de hermenêutica, de interpretar o texto, né? É o que nós chamamos de hermenêutica dentro do conceito bíblico, é alahá. Dentro da cultura judaica é alahá ou pardês, que são as 4 formas de interpretar o texto bíblico dentro do conceito
do judaísmo, da Bíblia, do conceito da Bíblia, tá? Quando a gente fala judaísmo, a pessoa está pensando em religião. Não, a gente está pensando no conceito daquilo que está estabelecido nas Escrituras. Então, como é que o judeu, dentro do judaísmo, usa o sistema de interpretação? Nós do cristianismo, nós usamos a hermenêutica. Lá no judaísmo é utilizado, e isso era utilizado no período de Jesus, tanto é que todas as falas de Jesus era contra alguns dos fariseus, não a classe toda dos fariseus, não a classe toda dos saduceus, ele criticava alguns da classe. Haja vista que o próprio Jesus era da classe dos fariseus, tá? Por isso que ele conseguia mudar a cerca que eles colocavam. Então o que os fariseus faziam? Eles colocavam uma cerca mais rígida, mais dura, eles cercavam o mandamento com coisas pesadas, com coisas que a própria tradição não colocava. Então eles acrescentavam em cima da tradição oral e colocava rigores, e aí Jesus vinha e corrigia essa cerca, Jesus mudava essa cerca. Então eles diziam que, né, aí que o não adulterar era pego no adultério, tinha que ser apedrejado. Aí Jesus vem e coloca uma cerca. Aí ele diz assim: eu porém vos digo, se aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela e ela com ele. Então nós vemos que Jesus colocou uma cerca, ou seja, ele interpretou, ele fez uma interpretação, ele fez uma alahá, ele fez, vamos dizer assim, dentro do nosso conceito teológico, uma hermenêutica do texto. Ele explicou o texto de uma outra forma, não de uma outra forma, é a forma que ele viu que o texto tinha que ser interpretado. Então essa vontade prescritiva de Deus é isso. Então é o que está escrito, aí você tem que saber qual que é o conceito que Jesus utilizou, ou que era utilizado pelo apóstolo Shaul, por Paulo, para colocar esse mandamento num patamar em que a pessoa possa cumpri-lo. Então nós temos essa vontade prescritiva. Aí, a terceiro ponto é a vontade permissiva de Deus. É aquilo que Deus permite. Então tem coisas onde muitas pessoas não entendem entre Deus querer e Deus permitir. Aí quando acontece alguma coisa, mas por que Deus permitiu? Como se Deus tivesse, como se fosse a vontade de Deus que aquilo acontecesse, como se ele mesmo foi o causador daquilo. Por que Deus... Então quando a pessoa fala, por que Deus permitiu? Na mente dela esse porquê Deus permitiu, seria por que Deus fez isso? Se a vontade dele é uma vontade soberana, por que ele fez isso? Né? Que muitos ateus, agnósticos, questionam, se Deus é bom, por que Deus permite a criança morrer? Por que Deus permite crianças nascerem com deformidade? Por que Deus permite, se Deus é bom? Então, na vontade permissiva de Deus, coloca-se como se Deus fosse o causador do mal. Tá? Não, Deus não é o causador do mal. Ele criou todas as coisas, né? O texto de Isaías diz que ele criou a paz, criou a guerra, mas criou que conceito de criar? É criar do nada? Não. Criar ali é o conceito de que as coisas acontecem e ele permite essas coisas acontecerem. Então são conceitos que às vezes a pessoa esquece de olhar o biológico, esquece de olhar o climático, que é o que a gente está vendo hoje em dia na mídia, que está circulando com o Mato Grosso. Então, essas coisas acontecem na permissividade. Mas é a vontade de Deus? Não. Nós vimos aqui que Deus disse aqui em Ezequiel que não é a vontade de Deus que o ímpio se perca. Essa não é a vontade dele. Mas que ele antes se arrepende e se salve. Então, essa é a vontade de Deus. Mas o ímpio é salvo porque Deus quer que ele seja? Não. Ele tem que escolher. Então, é a permissividade. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida por permissão de Deus. Deus permite, mas ele não quer. Alguma coisa que eu estava explicando aqui para meu filho, essa questão da escravatura. Por que Deus permitiu? Como se Deus quisesse que o povo de Israel mantivesse esse sistema de escravatura. Já expliquei muito isso aqui. Não, Deus permitiu, porque era um costume do povo que estava em volta. E Israel estava o quê? Estava aderindo àquele costume. E Deus veio fazendo o quê? Deus veio tirando essas coisas que ele permitiu, mas que ele não queria. Então ele veio corrigindo com os mandamentos, com os profetas. Por isso que quando você chega no período de Jesus, não tem mais escravatura no meio do povo de Israel. Você tem opressão.
Mas você tem entre os gregos, entre os romanos, mas entre o povo de Israel mesmo, você não tem mais essa questão de escravatura. Tanto é que se você ler a carta a Filemon, quando Paulo está na prisão e ele é preso e tal, e Paulo, o que Paulo faz? Porque Paulo, sabendo que ele era de um grego, servo de um grego, escravo de um grego, e ele era grego, escravo de um grego, mas não era de Israel, não era para Paulo chegar a falar assim para aquele senhor dele que também era cristão, dizer, ó, libera ele, agora nós somos da mesma fé. Não. Paulo disse, mandou uma carta para ele, disse, olha, recebe ele como um filho meu, como a mim mesmo. Se ele ficou te devendo, te deu algum prejuízo naquele momento, né, que ele fugiu, se ele te deu algum prejuízo, eu vou te pagar, põe isso na minha conta, mas recebe ele, porque nós temos o mesmo Senhor no céu. Por que Paulo não orientou ele de deixar? Porque não era, porque ele era grego, ele era de outro povo, de outra nação, então ele era o costume daquele povo. Então aí tinha que o próprio Senhor sentia aquela vontade. Quando nós vemos no livro de Levítico, nós vemos que há o dia do Yovel, que a gente chama de jubileu, né? Então esse jubileu era o momento em que a pessoa ele seria livre, porque ele se tornou servo por causa de dívidas. E quando ele se tornava dentro da cultura servo por causa de dívida, ele ficava até o ano do jubileu, 40 anos servia. Se ele chegasse ali a servir no ano 30, faltando 20 anos para cumprir, ele cumprisse esses 20 anos, independentemente. Se ele chegasse ali 45 anos, tá? Faltando 5 anos para chegar ao jubileu. Se ele chega ali no ano 45, dizendo assim na contagem dos 50 anos, faltando 5 anos para completar 50 do ano de jubileu, ele só vai servir esses 5 anos. Se aquele que começou lá, quando terminou o jubileu, aí começou um novo ciclo, ele ia servir aqueles 50 anos. Então não é difícil de entender. Lembra das parábolas de Jesus, que ele fala sobre as minas, que ele deu 5 para um, 3 para o outro, 1 para um, e o outro que ele eu sabia que o senhor é um homem rigoroso, que o senhor arranca quando semeia, então eu escondi. Mas por que você não depositou? Tem uma prestação de conta. Então, né, aí aquele que estava lá, que chamou os servos lá, viu as pessoas ociosas, falou, vai trabalhar na minha vinha. Aí, na hora de prestar a conta, de pagar, o outro chegou, aquele que chegou primeiro, falou, chegou por último, recebeu um X, não me recordo aqui, vamos colocar aqui 5, eu não recordo o valor, recebeu um X, e o outro que chegou o dia inteiro, falou, se fulano recebeu X, eu vou receber mais, porque eu fiquei o dia inteiro, suportei o sol. Aí ele recebeu o mesmo valor. Aí mas peraí, eu suportei a fadiga do sol um dia inteiro, fiquei no sol, peguei desde o começo. Esse aí pegou só algumas horas do dia, o senhor vai dar o mesmo valor para ele? Eu falei assim, não está em meu poder, eu dou a quem quero. Era a mesma condição do jubileu, era esse. Não interessava se o cara começou no 1, se o cara começou 45 anos. Ele vai ser liberto no mesmo dia, no mesmo período. Que é o jubileu, completava 49 anos. No ano seguinte, seria a libertação. Então, explicando essa coisa de escravatura, era diferente, não tinha mesmo conceito de escravatura. Então, Deus erradicou essas coisas, ele erradicando muitas coisas dentro da Bíblia. Por quê? Porque Deus permitiu, mas não, Deus permitiu Salomão ter 300 mulheres, 700 concubinas, mas não foi a vontade de Deus. Deus permitiu Davi cometer aquele adultério, mas não foi a vontade de Deus. Você pode ver que Deus permitiu Abraão coabitar com H, mas não foi a vontade de Deus. Todas as vezes que houve esse tipo de comportamento, houve problema. Como diz o pastor Davi, veio a conta. Então tem que tomar cuidado, tem que entender essa vontade permissiva de Deus. Entre Deus permitir querer, é o norte longe do sul, não se aproxima, está distante um do outro. Então tem que entender na vontade permissiva essas coisas. Então, pincelada essas 3 vontades de Deus, decretória, prescritiva e permissiva, vamos aí um pouquinho mais avançando no conteúdo. Vamos lá. Então, na vontade decretória, Deus tem propósitos que serão cumpridos de maneira inflexível e imutável. Então, tem coisas que Deus ele estabeleceu que não vão mudar, independentemente de eu querer ou não, de eu gostar ou não. São coisas que estão estabelecidas por Deus que não mudarão, são imutáveis, são inflexíveis, independentemente, tá?
Então a gente tem que entender que a oração ela pode ter, ela tem o seu efeito de mudar alguma circunstância, tá? De mudar alguma circunstância, mas na vontade decretória do decreto de Deus tem coisa que não vai mudar, né? Nós temos aqui Hebreus, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 6, verso 17. Hebreus 6, 17. Tá aí a parte do versículo que interessa pra gente, né? Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então, imutabilidade do seu conselho. Então, é imutável, não vai mudar. Isaías 14, 24. Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Então, Deus decretou, está decretado. Não tem coisa que mude, tá? Deus pode mudar a ação. Mas mudar o que ele decretou, ele não vai mudar. Ele pode mudar a ação. Depois nós vamos chegar aqui no conceito, Deus pode se arrepender? Então fica essa pergunta, Deus pode se arrepender? Tem texto lá que diz, e arrependeu-se o Senhor. Mas a gente tem que saber o que é aquele contexto, o que o texto hebraico diz sobre arrependeu-se o Senhor. Então a gente vai estudar isso aqui também dentro dessas vontades de Deus aqui, tá? Então, a hora que chegar o momento aí, não vou falar não, que a hora que chegar o momento a gente vai debruçar sobre isso, essa questão. Deus, quando na vontade decretória determina algo, não muda por oração. Jeremias 11, 14. Então, vamos ler aqui Jeremias 11, 14. 11, 14. Jeremias 11, 14 diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então quer dizer que Jeremias ele estava, né, Deus mandou os profetas para falar com o povo, né, de Israel, que eles iam para o cativeiro, fez a mesma coisa com o povo de Judá, enviou profeta, mas eles não ouviram a voz de Deus na boca dos profetas. Aí Deus determinou, vai para o cativeiro e acabou. Então Jeremias, sabendo da condição daqueles que seriam levados para o cativeiro, tanto assírio quanto babilônico, né? Para o cativeiro assírio foram as 10 tribos do norte, dita como Israel, e para o cativeiro babilônico foi a tribo de Judá, foi a casa de Judá, a tribo de Judá, que é o reino do sul. Então o reino do sul foi para a Babilônia, o reino do norte foi para a Síria. Então todos os dois colheram fruto e Deus mandou os profetas para falar. Como eles não ouviram, Deus já tinha decretado que o cativeiro era eminente, tá? E mediante a situação dos vassalos, o povo sofreria perdas, mortes, assassinatos, descaso e muitas outras coisas, atrocidades terríveis viria sobre o povo. Mas Jeremias, sabendo disso, ele começou a orar, pedindo que Deus mudasse aquilo que ele havia decretado. Então Deus disse: eu já determinei. Então não faço oração por esse povo. Então tem situações, infelizmente, que orar, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para quem e qual a circunstância que a gente está orando. Muitas das vezes, não é que Deus está tratando com a pessoa. Não. A pessoa procurou aquele caminho, ela está colhendo fruto do que plantou. E aí a gente vai lá tentando impedir da pessoa encher o cesto dela. E a gente começa, às vezes, até para a gente traz prova, situação, às vezes até a gente passa a pagar por colocar a mão naquilo que não era para colocar, né? Não sei se é Tiago, não lembro aqui qual dos apóstolos que disseram isso, me fugiu a memória, mas tem um texto que diz assim: não imponhas a tua mão precipitadamente sobre alguém para não participar de pecado alheio. Então tem situações que a pessoa está colhendo o que plantou. E a gente vai lá cheio de amor, cheio de carinho, de misericórdia, cumprindo o mandamento, amar o próximo a si mesmo, não sabendo por quê, né? Aí o que acontece? Prova pra cima da gente também. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com isso aí também. E buscar a Deus antes de orar para alguém. Não que você não deva orar para ninguém. Você tem que orar, orar uns pelos outros, está escrito.
levar as cargas uns dos outros, mas tem que buscar Deus antes de entrar nessa situação, para não entrar numa peleja e depois sair ferido também, tá? Tem que tomar muito cuidado. Aí as pessoas vão ficar com medo agora até de orar para os outros. Não precisa, gente. Deus está no controle de tudo, tá? Deus ainda está, a vontade de Deus é soberana, independentemente, ok? Há coisas ou eventos que acontecem que nós não conseguimos compreender nem explicar, pois são em si decretos imutáveis de Deus. Por mais que tais fatos nos choquem e para nós não faça sentido, pois está aquém da nossa compreensão e entendimento, aí somos forçados a usar o seguinte argumento: Deus sabe de todas as coisas. Então, quando a gente fica sem argumentos, a frase é essa: a gente não sabe o que dizer para a pessoa, quando a gente toda vez que a gente não sabe o que falar para a pessoa, a gente vai usar esse jargão: Deus sabe todas as coisas. Aí nós temos Deuteronômio 29, com certeza Deus sabe todas as coisas, mas não é a questão desse argumento. Lá está escrito que as coisas são reveladas para o Senhor nosso Deus, e as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus, perdão, e as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então as coisas ocultas são para Deus. Tem coisa, gente, que Deus não vai revelar. Tem coisa nas escrituras que você vai ler, você vai pesquisar, você vai buscar na cultura judaica, você vai buscar em teólogo, você vai buscar em rabino, você não terá resposta. É para Deus, somente Deus mantém a resposta daquela situação. Aí a gente quer, né? A gente quer saber. O problema do ser humano é a curiosidade dele de conhecer coisas que estão além. Até o próprio apóstolo Paulo diz que, né, ele vai dizer de si mesmo, aí ele diz lá: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é permitido falar. Então ele não deu detalhe do que ele viu, porque não foi permitido falar. Então tem coisas que não vai ser revelado. Só na eternidade, se houver necessidade de Deus dizer: ó, aquilo era por causa disso, isso era por causa daquilo, ele vai falar. Se caso contrário, chegar lá no céu também não tem mais. A hora que acontecer, que nós estivemos na Nova Jerusalém, já no novo céu e nova terra, que o Senhor promete para o seu povo da restauração, da Nova Jerusalém, aí, gente, acabou. A gente não vai precisar preocupar com o que está escrito, não, porque agora a gente vai servir a Deus em espírito e em verdade. Verdadeiramente, é o que Deus procura aí, né? Os que o adoram em espírito e em verdade. Então, a vontade de Deus é assim, a vontade decretória. Ó, Deus conduz pessoas a direções não planejadas para cumprir sua vontade decretória. Ou seja, não quer dizer que o fulano que fez aquilo foi porque Deus pegou e falou assim: não, vai ser você. Pode ser qualquer um, né? Por exemplo, uma questão dentro da vontade decretória, gente, não tem como fugir desse argumento da tal da predestinação, né? Como alguns teólogos afirmam sobre a predestinação, que Judas foi predestinado para ser o traidor, para ser aquele que ia vender. Gente, se não existisse Judas, ia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um. O faraó lá que prendeu, né? Aquele faraó lá, que o texto vai dizer que Deus endureceu o coração do faraó. Será que Deus endureceu? Aquilo era uma cultura. Deus estava usando a cultura egípcia para explicar. O texto, ele traz uma cultura dentro para a gente entender. Aí ele vai falar do coração, o coração estava endurecido. Aquilo é porque o pensamento egípcio tinha a questão de um coração endurecido. Eu não vou explicar isso aqui não, porque senão a gente vai perder o sentido. Mas aquele faraó, é porque aquele era o faraó daquele momento. Poderia ser qualquer outro faraó, mas foi naquele momento que aconteceu. Então era aquele faraó. Era o Ramsés, era aquele faraó. Entendeu? Então não tem como. Então, seguindo aí, ó, Isaías 46, verso 10, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então Deus, ele vai fazer toda a vontade dele. O próprio Senhor Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus será feita, independentemente de que eu queira ou não, tá? Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este a tudo quanto quer o inclina. Tá?
quê? Por causa da sua soberania. Então, a vontade prescritiva e permissiva sempre se cumprirá, pois é soberano não apenas para decidir fazer. O que de fato que não podemos esquecer é que Deus nunca falha em seus propósitos. Ainda que permita que o mal sobrevenha a ímpios e justos, sua vontade decretória desejar, mas para operacionar tal intenção. Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E aí nós temos alguns textos que vai falar sobre esse assunto. Gênesis 37, 15, Gênesis 45, 5 a 8, Gênesis 50, verso 20. Então, gente, a vontade prescritiva e permissiva sempre vai cumprir, né? Porque está dentro da soberania de Deus, não só para decidir o que ele vai fazer, né? Mas a vontade decretória não tem como mudar essa, tá? A gente tem que entender sobre essas vontades de Deus. A aplicação do termo grego, nós temos que a palavra vontade, né? Que é boulé. Boulé. Então aqui nós temos um encontro consonantal com o ômicron e com Y, tá? Com ômicron e Y. Então é boulé. Quando tem um ômicron e Y junto, vai ter som de U. Então não é boulé não, tá? É boulé, né? Nem bule de pôr café, né? Boulé, que é a palavra usada no grego para vontade. Esse tipo de vontade divina aponta para a vontade decretória de Deus em sua presciência quanto aos eventos que hão de acontecer por um desígnio, alvo ou propósito. Então esta palavra vai aparecer dentro do texto grego, principalmente no Novo Testamento, mostrando que essa é uma vontade decretória de Deus, que ele dentro da sua presciência, ele já sabe que aquele evento vai acontecer. Ele já sabe de antemão que aquilo ocorrerá, mas mesmo ele sabendo que aquilo vai ocorrer, e que aquilo às vezes pode assim chegar, alcançar tanto a ímpios quanto justos, ele não vai mudar aquilo ali, porque a vontade dele já foi estabelecida dentro daquele propósito. Então Atos capítulo 2, verso 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho, boulé, ou seja, pela vontade, né, da presciência de Deus. Então Deus já tinha determinado que isso ia acontecer. O próprio Jesus chegou a falar com os discípulos: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, será rejeitado, cuspido, açoitado e será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. Aí, né, Pedro, inspirado pelo inimigo, né, deu vazão para o inimigo, abriu a boca e disse assim: de maneira nenhuma te sucederá isso. Porque não, isso não pode acontecer. Jesus disse: ó, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Porque para isto eu fui enviado. É o quê? É a vontade decretória de Deus, que Jesus passasse pelo sofrimento do Calvário. Então todo o processo que Jesus passou foi um conselho determinado, foi a presciência de Deus. E o próprio Jesus, no Monte das Oliveiras, quando ele vai orar, tá? Quando ele vai orar, ele, como ser humano, ele diz: ó Pai, se possível, passa de mim este caso, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então a vontade ali, boulé, né? Então, ó, e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, que era o que já tinha sido determinado pela vontade de Deus. No Novo Testamento, todas as 12 vezes que a palavra boulé aparece traduzida como desígnio ou propósito, tem a finalidade de apontar eventos que ocorrem com um propósito específico. Então é para aquela finalidade. Então não é às vezes para abarcar fulano, ciclano, beltrano, região A, região B, não. Às vezes é aquilo ali, é aquele específico. Tá? Especificamente, né? Porque o texto não dizia que ele tinha que ser morto fora das portas. Quando fala fora das portas, está falando por quê? Porque o monte da caveira, né? Ou o monte da crucificação, o monte da caveira, ele ficava fora das portas de Jerusalém.
Era como aquele bode emissário que era pego e ele era colocado sobre ele as mãos do sacerdote. Então ele transferia, ele confessava o pecado dele, do povo, sobre aquele bode e soltava ele fora do arraial para o deserto, simbolizando a pessoa do Mashiach. Aí tem gente que diz que aquele bode era Satanás. Não era Satanás, porque Satanás não levou o nosso pecado. Quem levou os nossos pecados foi Yeshua, foi Jesus. Então ele simbolizava aquele bode expiatório, aquele bode que foi para o deserto, né? Então, seguindo aí, ó, Atos 4:28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho, bulê, anteriormente tem determinado que se havia de fazer. A participação de pessoas na história não as faz robôs. Herodes, Pilatos, Judas. Então, esses aqui não quer dizer que se eles não estivessem ali naquele momento, aquilo não ia acontecer. Poderia, como eu disse, poderia ser qualquer um dos discípulos. Mas Judas é o que deu lugar. Poderia ser qualquer governador, mas foi Pilatos que era o governador do momento. Poderia ter sido qualquer rei, mas como Herodes era o rei daquele momento, então foi ele. Então, entendeu? Então poderia ser qualquer um. Não quer dizer que Deus determinou que tinha que ser Herodes, Deus determinou que tinha que ser Pilatos, determinou que tinha que ser Judas. Eles escolheram o caminho. Se não fosse eles, seria qualquer outro. O que estava determinado por Deus era a crucificação de Jesus e não quem praticaria dela, participaria dela. É isso que estava determinado. A crucificação, não quem seriam os condutores até chegar o momento do mesmo, tá? Então, Lucas capítulo 19, verso 37 e 40, atesta que não importa quem vai realizar, sim, o que será realizado. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então não interessa, não vai falar não. Deus vai arrumar outro meio, outra situação, outra pessoa para fazer aquilo que você não quer fazer. Quem tem chamado, cumpre o seu chamado, porque não quer dizer que a obra não vai ser feita porque você não quer fazer não, tá? Então se Deus te chamou, faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Se você não quiser, vai ser feita do mesmo jeito, porque se a obra é de Deus, se o que está estabelecido de Deus, não importa quem vai fazer, por mais que a pessoa tenha o chamado, se ele não fizer, Deus escolhe outro. É o que aconteceu com Saul. O povo escolheu Saul, o próprio Deus permitiu ungir Saul, mas o que aconteceu? Saul se desviou da vontade. Então Deus se proveu, o próprio Deus falou com Samuel: olha, Samuel, eu já me provi de um outro rei. Até quando você vai ter de Saul, vendo que eu já o tenho rejeitado? Ele rejeitou por causa dos pecados, da transgressão. E eu já me tenho provido de um outro rei. Então, não importa quem, o que certo é que vai se cumprir. Amém? Então, as próprias pedras clamarão. Assim, é importante ressaltar que o termo bulê é originado do verbo bulomai. Bulomai, que aponta a uma tradução mais enfática como querer deliberadamente, ou seja, eu quero deliberadamente, ou seja, essa é a minha vontade. Como podemos ler na declaração do procônsul Galho. Eu não quero bulomai, ser juiz, ele dizia, eu não quero ser juiz dessas coisas. Mas ele acabou sendo, mesmo que ele não queria, eu não quero bulomai, ser juiz dessas coisas. Indica que esse querer é uma vontade decretória, ou seja, eu não quero, mas eu vou ter que fazer porque já foi decretado que eu tenho que fazer. Não é a questão de foi predestinado para isso, é a questão de que Deus determinou para ser feito e a ação acontecerá, independentemente. Mas se ele, Galho, era o procônsul do momento, então ele mesmo não querendo tinha que fazer, porque ele estava ali para aquilo, entendeu? Indica que esse querer é uma vontade decretória e que nada nem ninguém o faria se mover do que determinou. Assim é Deus em sua vontade decretória, estabelecida pelos seus próprios propósitos de realizar algo pré-estabelecido para realizar sua vontade inflexível ao querer alheio. Então, determinou, está determinado.
Em Provérbios 16, 9 diz que o coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Gente, não tem a ver com indução. Deus não está induzindo o homem ao erro. Vamos continuar aqui, ó. Mesmo que o homem queira fazer algo, fará somente o que está predeterminado pela mais pura vontade de Deus. Frisando que esta predeterminação nada tem a ver com predestinação, como se o homem fosse uma marionete manipulada por um Deus que não dá liberdade ao ser humano. O foco da vontade soberana de Deus não está em querer praticar, em quem participa dessa vontade, e sim com o que está sendo realizado dentro dessa vontade de Deus, que é realizada dentro e por meio de sua presciência. Você não vai entender? Então, gente, aqui não é predestinação, é presciência. Deus já sabe quem será, Deus já sabe o que vai acontecer, mas por ele saber quem será, o que vai acontecer, não quer dizer que ele vai mudar, porque já foi decretado que aquilo vai acontecer. Então não confunda vontade decretória, não confunda presciência com predestinação. Não confunda predeterminação, está predeterminado, já foi estabelecido que vai ocorrer, com predestinação. Não tem a ver uma coisa com a outra. Vontade prescritiva ou preceptiva. Então eu vou parar por aqui. Na próxima eu não vou ficar delongando, tá? Então a gente falou sobre a vontade decretória. E você veja o vídeo, reveja o vídeo e entenda que dentro dessa vontade decretória de Deus é algo que está pré-determinado, estabelecido, vai acontecer, queira eu ou não, queira você ou não, Deus já predeterminou e Deus já determinou aquilo, tá? Então, na próxima a gente vai falar sobre vontade prescritiva ou preceptiva. Aí a gente vai explicar o que é isso, tá? Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua casa, sua família e toda a sua parentela para o louvor e glória do seu santo nome. Shalom, shalom, lehitra outro. Paz, até a próxima.